França 2-0 Marrocos. Mbappé melhor que Messi? Então bora lá. A gente basicamente chega para ver se a França, ela meio que cumpriria aquela expectativa toda. De novo, é de fato essa franco favorita acima de todos os outros e principalmente também para ver que ele é Mbappé, que cara, ele principalmente na Copa, ele é a história acontecendo diante dos nossos olhos. E aí a gente tem França e Marrocos, uma reedição do que tinha sido lá na Copa de 22, uma semifinal, e sim a França é aquilo tudo. E o Mbappé também. E talvez até principalmente. Vamos lá, cara, do começo, o que a gente tem aqui? Essas eram as escalações para hoje. Então, o que a gente tem de novidade, primeiramente, do lado francês? Não é exatamente novidade, mas o Beck. Koné. Olha, esse time, mano, é muito bizarro, mano. É muito bizarro, mano. E, tipo, por muitas vezes eu reclamo da 4-2-4. Eu sou chato, sou defensor das outras formações. Não gosto de time com 4 atacantes. A não ser que os seus 4 atacantes sejam o Doué, o Dembélé, o Olise e o Mbappé. E são muito pica, aí dá pra ser. Agora você chegar lá no Brasil e querer fazer a mesma coisa com jogadores que não têm a mesma capacidade, o mesmo nível que esses caras, não vai dar certo, mano. E pra você jogar com um time assim, você precisa ter um meio de campo bom. Meio de campo rápido, forte, que saiba recuperar a bola, atacar. E isso é uma coisa que o Koné e o Rabiot faz muito bem, mano. E a zaga da França não é uma zaga lenta. Não vai ficar tomando bola nas costas da hora. E aí você percebe, né, mano, que a seleção é realmente uma bosta comparado com a França. Ele é mantido aqui no meio de campo e tal, o Tchouaméni ainda voltando, o Koné que joga, que tá jogando muito bem, tá? Mas Ele tá beleza, jogando pra o Koné tá caralho. aqui. Talvez o principal ponto hoje seja a ausência do Barcola no time titular, a presença do Doué e é muita habilidade, certo? É chovendo molhado aqui. A França é boa, aquela velha história. E no mais, Olise, sacanagem também. Mbappé, o vídeo é sobre ele. É um time muito bom. E do lado de Marrocos, aqui a gente tinha mais coisas a se comentar. Por exemplo, cara, o Marzaoui, que é uma espécie de coringa, que agora cai, né, não tá mais na Copa, mas que funciona muito bem em qualquer lugar da defesa. A gente Tava jogando falava bem sobre na isso Copa, né, mano? aqui no Brasil com o Ibanhas. O Ibanhas meio que foi pra Copa, porque, veja bem, ele pode jogar de zagueiro e também de lateral. Então ele não é exatamente o melhor zagueiro e também não é o melhor lateral, mas como ele consegue, teoricamente, fazer as duas coisas, vamos levar. E a gente viu na prática que não consegue fazer a lateral, não. O Marzaoui, por sua vez, cara, não é que o Marzaoui Pô, ele eu não acredito, eu não sei, mano. Eu discordo um pouco, assim. Eu não sei se o Ibanez não conseguiria fazer a lateral, mano. Não é possível que ele seria pior que o Danilo na lateral. A gente viu um primeiro tempo do Ibanez contra o Marrocos e a gente não viu ele jogar mais a Copa, mano. Não viu ele entrar em mais nenhum jogo. E, sei lá, por algum momento poderia pedir por ele. Naquele jogo contra a Noruega. Quando colocou outro moleque rápido pra caralho lá pra correr nas costas do Danilo. Danilo não tava conseguindo acompanhar mais, mano. Às vezes o Ibanez conseguia. Entendeu? Mas é foda, não dá pra saber. joga, sei lá, na zaga e na lateral. Ele joga nos dois lados da lateral e na zaga também. Ele tinha sido zagueiro aqui do lado esquerdo no último jogo, hoje entra como ele tinha sido zagueiro, não, ele tinha sido um lateral esquerdo e agora entra entre os zagueiros aqui, muito bom jogador. E no ataque, eles se adaptam à França. Pô, fez falta Aqui demais você o não vai ter o Saibari no Saibari, que Marrocos, é hein, mano? jogador agora do Bayern de Munique, ele vai para o banco. E aqui tá montado dessa forma, mas na verdade o Taube era mais meio campista. Era para meio que fechar a casinha, até porque do outro lado tem a França e ninguém é bobo de tentar trocar soco com a França, né? Você meio que recua e vê o que dá para fazer. E, cara, do lado francês, obviamente, o destaque maior era Kylian Mbappé. Eu tenho feito aqui nos vídeos, eu gosto disso de, tá, antes de começar o jogo, quais eram os meus números? Eu já nem lembro mais, é número demais, tá ligado? E aí é o seguinte, o Mbappé, ele chega para Falou hoje que é com sinistro, 7 mano. gols nessa Copa, ou seja, uma atrás do Messi, né, atrás do Messi, e no geral das Copas, 19 gols, o Messi tá com 21. Então, nessa Copa atual, para ser artilheiro, ou seja, para empatar com o Messi, ele tava um atrás e no geral ele tava 2. E assim, chegou o Mbappé, será que hoje seria mais um grande dia ou seria um dia meio esquisito? Bom, o jogo vai começar e o que a gente tem rolando é uma França que desde o começo força o Bono a aparecer, porque como era de se esperar, a França meio que manda no jogo. Eu acho que a gente não imaginava que o time marroquino fosse recuar tanto, mas o começo do jogo já mostrava que recuaria sim, e aqui eles têm uma boa chance, não lembro quem cabeceia essa bola, mas é meio que a queima-roupa, mas é um cabeceio que apesar de que a queima-roupa não leva tanto perigo assim, e ele para no Bono,
uma das grandes chances que parariam hoje no goleiro marroquino, né? A gente dá sequência e aí depois o que teremos é um pênalti Pô, do que pênalti vergonhoso, mano. Que pênalti vergonhoso, mano. Ainda deram uma bosta dessa. Aí os caras reclamam ainda que os Estados Unidos vai lá e coloca o Balogun pra jogar. Pô, deu essa bosta aí, mano. Nem pegou no Mbappé. Tipo, quando tem o contato, ele já tá meio que caindo, mano. Não é o contato que derruba ele. Ele já tava caindo. Aí ele encosta no cara e termina de cair. Mbappé, que tem muita coisa aqui para ser falada. Primeiramente, a capacidade do Mbappé de arrumar isso aqui, eu acho que tem que ser elogiada. É um pênalti muito questionável e daqui a pouco a gente fala sobre Pênaltizinho justamente esse aspecto de mandrake. questionável mais marcado. Mas eu não consigo deixar de elogiar a capacidade do Mbappé de ir pra cima e correr que nem um desgraçado e conseguir isso aqui, tá ligado? O Mbappé, eu acho que tá longe de ser o jogador mais apaixonante. Eu acho que a grande parada dele é mais ter os feitos do que como esses feitos aconteceram. Ele não é o jogador mais plástico, não é o jogador que joga da forma mais bonita, mas ele consegue. Então, assim, aqui Pô, e às vezes é o que eu falo. Eu, vendo o Mbappé jogar, eu acredito que muitas das coisas que ele consegue é por conta da velocidade dele. Acho que, a partir do momento que o Mbappé começar a perder essa explosão, essa velocidade dele, ele vai começar a ter um pouco mais de dificuldade na carreira. Não que, pô, ele vai virar um merda. Mas é porque se você olhar o Mbappé jogando, você não vê ele sendo aquele jogador que deixa na cara do gol, que, sei lá, mano, tem uma visão de jogo cabulosa. Finalizador, ele é bom finalizador. Talvez é que ele não é muito bom de cabeça. Aí vai entrando nos detalhes pra ajustar a posição. O Mbappé, quando ele começou a carreira dele, ele era ponta. Hoje ele já é centroavante. Só que ele não é um centroavante tão fixo. A partir do momento que o Mbappé começar a perder essa velocidade dele, mano, eu acho que ele vai sofrer muito na carreira. Porque ele não é um bom cabeceador, ele não é um bom passador. Driblador também eu não acho tanto. Os dribles dele são mais em jogada rápida, porque aí os caras não pegam, ele é muito rápido. E aí eu acredito que a partir do momento que ele começar a ficar mais velho, vai ser quando ele vai começar a sofrer de fato, assim. Chegar ali nos 32, 33, mas aí ele já vai ter feito coisa pra caralho no futebol, né? que o jogo estava meio emperrado, o time marroquino estava meio que fechando atrás, ele acha um pênalti. Ele vai lá, acha um pênalti. Dito isso, sabe, reconhecido aqui o mérito dele de conseguir fazer isso, é um pênalti bem questionável, né? E aí eu vou até te falar o seguinte, tá? Se esse pênalti aqui é marcado com o Messi sofrendo ele, a galera ia meio que falar, tá vendo aí, estão roubando pra Argentina. Talvez, se você concorda comigo que isso aqui é um pênalti bem do marromenos, talvez nesses casos assim a gente tem que aprender alguma coisa que no caso seria, vai ver, nem tão exatamente roubando pra Argentina não, vai ver os caras só são ruins Eles mesmo. são ruins mesmo. Aquela velha história do Brasileirão acontecendo. É claro que existem sim coisas estranhas pro lado argentino, e eu tô falando aqui principalmente do Infantino claramente ser meio apaixonado com o Messi, o que eu acho muito estranho, não deveria acontecer isso. Mas, cara, se isso aqui acontece com a Argentina, ia se criar uma falação do caramba, porque esse sim é um pênalti bem mais ou menos. No jogo da Argentina e Egito, teve uma galera falando sobre um possível pênalti que o Salah poderia ter sofrido lá no final do jogo. Gente, nem o Salah pediu. No mundo de hoje, que Não, até mas quando não, não é. não foram desse lance que pediram. Foi no lance, eu acho que no outro maluquinho de cabelo loiro lá, que o Martinez puxa a camisa do cara. Aí o cara tenta correr, o Martinez tá puxando a camisa visivelmente estica e o juiz não deu nada. Acho que foi nesse lance. Aí depois a bola rebate, cai no pé do Salah, e aí o do Salah foi porra nenhuma mesmo. Mas agora, o lance anterior eu tinha achado pênalti. Muitas das vezes os caras pedem, o Salah nem pediu. Então, né? Calma também, calma, tá ligado? Não vamos meter o louco aqui não. Vamos dar sequência porque o pênalti é marcado e aí o pênalti não é convertido. O Bono para o Mbappé, que é parado no Bono. Vamos primeiro pro lado do goleiro marroquino, que é o seguinte, olha só, nos últimos 9 pênaltis, eu tive que anotar essa cola aqui porque não tem como. Então, nos últimos 9 pênaltis em Copas, ele tem 2 gols cedidos, dos 9, só 2 bolas passaram. Calma. Calma. Cara, então, 9 pênaltis, 2 gols aconteceram, 4 finalizações de pênalti, 4 né, cobranças de pênalti ele pegou e 3 foram para fora. De 9 pênaltis, ele só tomou 2 gols. 4 ele pegou, 3 foi pra fora. É absurdo o número do maluco. O Bono eu tenho impressão, e eu falo impressão porque, pra ser bem sincero, eu também não vi tanto jogo assim dele não, mas do pouco que eu vi eu tenho impressão que é um goleiro que foi menor
do que poderia ter sido, no sentido de onde jogou, o tamanho da carreira. A E é gente muito conheceu bom o goleiro, Bono mano. principalmente na última Copa. Eu acho que o auge dele foi, sei lá, o Sevilha, que não é lá um time que parece a altura do talento dele. E agora ele tá ganhando dinheiro na Arábia Saudita, que, né, esse é o novo mundo do Foi no Mundial de futebol e Clubes o tal. Bono Talvez se não catou pra fosse a caralho, Arábia, mano. ele estaria num time maior, mas a Arábia consegue pagar igual os grandes, então ele tá lá. Mas, cara, me parece um goleiro muito bom pro tamanho. Inclusive, isso aqui pode envelhecer mal, mas entenda bem o que eu vou falar aqui. Eu acho que, tecnicamente falando, o Bono parece bem melhor do que o Dibu Martínez, que também não jogou em times grandes. O Dibu, ele cresce no momento certo, aquela velha história, mas o Dibu é um goleiro de Aston Villa. Só que assim, tecnicamente, entre um e outro, se alguém parece que poderia ter ido mais longe, jogado num time maior, eu acho que esse alguém tá muito mais pro lado de cá do que pro lado do Dibu. Dito isso, daqui a pouco o Dibu tá pegando mais 4 pênaltis, já é uma desgraça. Agora, vamos falar aqui do lado do Mbappé, que perto disso aqui. Primeiro, Mas o Dibu, se não fosse os pênaltis que ele defende, mano, ninguém ia falar dele, não, velho. É que é foda falar isso. Por conta daquela defesa contra o Colomoni, né? O cara, porra, acabou com o jogo ali. Foi pros pênaltis por causa dele. E aí, pô, pegou os pênaltis lá e tal. Mas é um goleiro que, pô, não é muito bom, mano. Dibu, você não vê ele sendo milagroso igual o Alisson. Ele foi quando precisou. O Alisson não é quando precisa. O Dibu fez aquela defesa do caralho do Colomoni, né, mano? primeiramente, tem um dado curioso aqui, que esse é o primeiro pênalti perdido em 16. Ele vinha de 15 cobranças convertidas. A última vez que ele perdeu foi contra a Suíça na Euro de 2020, que aconteceu em 21 por causa da pandemia. Então ele estava 15 seguidas convertendo, ele perde hoje e ele mais uma vez porque o Messi também foi assim, mais uma vez o craque de um time, ele é quem pega para bater. No nosso caso não foi, aquela velha história. Vinícius Júnior, sim, eu tô falando de você, tá ligado? Ontem, o Messi também pegou pra bater e converteu. Ontem não, porque ontem, na verdade, nem teve jogo. No último dia que a gente teve o jogo da Perdeu não, Argentina. ele perdeu. A gente tem aqui o estrela de um time batendo e perdendo, mas pelo menos a estrela bate. E isso aqui eu acho muito importante porque o Bruno Guimarães, além de perder o pênalti, ele se perdeu naquele dia. Depois de perder o pênalti, ele perdeu a cabeça Sim. junto. E eu acho que justamente a estrela tem que bater porque ela assume a responsabilidade de, caso dê ruim, ela tem mais capacidade de voltar ao normal do que um jogador que não é o protagonista e tal. Mais um dia que parece que o Vinícius Júnior errou, né? Mais um dia meio que mostrando aqui que o Messi ontem perdeu e depois salvou o dia. O Mbappé hoje perde, mas salva o dia também. O Vini não se deu ao luxo de correr o risco de perder. E nem salvou o dia também, jogou porra nenhuma, né? Contra a Noruega. Errou o domínio na lateral, não ajudava a marcar. Foda. Beleza, dito isso, vamos falar de Neymar aqui no nada? Cara, o Mbappé, como eu falei, eu acho que ele mais encanta por conseguir fazer do que por como ele conseguiu. Porque assim, ele vai fazer muito gol, inclusive muito gol de pênalti, mas falando em pênalti especificamente, não é lá um grande cobrador, né? Eu acho que o Mbappé, inquestionavelmente, é um dos maiores da geração dele, mas, cara, tecnicamente falando, comparando ao Neymar, é muito atrás. Na real, a cada vez que um Messi vai lá e perde pênalti, o que não é muito raro, a cada vez que o Mbappé vai lá e perde também, porque o Mbappé, ele tava 15 em seguida, mas também nunca foi visto como esse monstro cobrador. Cada vez que isso acontece, fica parecendo mais que o Neymar é com certeza e disparado o cara mais técnico no quesito pênalti que a gente viu, ou talvez da história. Eu não sei se na história existe alguém com mais um conhecimento não só de efetividade, mas de domínio da técnica. É que o Neymar, ele aprendeu isso durante a carreira dele, né? Ele perdia bastante pênalti também, mano. Ele só foi virar esse pica colossal depois que ele começou a usar essa técnica dele. Porque se você for olhar alguns pênaltis, tem cavadinha do Neymar errada, tem um pênalti que ele bate lá na puta que pariu na lua. E antes ele batia do jeito tradicional. Vinha correndo e escolhe um canto e força. Hoje em dia, mano, se você for olhar ele batendo assim, nem na bola ele olha, mano. Ele é movimento total do goleiro. E aí ele decide pelo goleiro. O goleiro escolhe o canto que ele vai bater o pênalti. É muito bizarro o jeito que o Neymar bate pênalti, mano. O Neymar, ele é muito falado em pênalti, não é só porque, dos últimos 10 ele converteu 10. Não é só efetividade. É que parece que pra ele é muito fácil. E aí dá uma agonia, ele, né, hoje em dia, 2026, ele não ter capacidade física pra estar desde o começo do jogo, porque aí o Bruno Guimarães bateu. Mas quando ele entra, ele bate, aí a agonia de, meu Deus do céu, se você tivesse desde o começo.
Fato é que, assim, cara, tecnicamente falando, o Neymar parece assustador. O Neymar, ele bate Ele é pênalti assustador. e não é que, tipo assim, ele e o goleiro têm chances parecidas. Se o goleiro pegar, é algo muito fora da É casinha. E se mérito ele perder, total do goleiro. Mérito total do goleiro. Porque, mano, é o goleiro que decide o canto dele. A não ser que tem uma tática que eu acho que o próprio Bono usa. Que é de tipo, você balança pra um lado, aí o cara acha que você vai pular pra cá. E você pula pro outro. Não sei se é o Bono ou se é o Sommer que faz isso. Mas é meio que pra enganar jogador que bate estilo Neymar. Eu acho que o Neymar já perdeu um pênalti assim também. é meio que aquele ponto de normal, toda regra tem exceção. Se ele perdeu hoje, provavelmente os próximos, sei lá, 10 ele guarda, porque essa é a média mais ou menos. O Neymar é bizarramente bom em pênalti. Dito isso, ele chega agora com uma idade que nem é tão avançada assim, mas o físico já não permite mais que toda aquela técnica genial apareça tanto. É melancólico, segue sendo. Enfim, o Mbappé perde aqui, a gente vai dar sequência, e dando sequência a gente tem o Digne chutando essa bola, batendo aqui na travessão. A França meio que mandava na partida, Marrocos se fechava muito na defesa quando tentava contra-ataque. Meio que não tinha ninguém, então não tinha nem como tentar contra-atacar, porque alguém pegava a bola e não tinha para onde ir, não tinha com quem tocar e tal, e normalmente as jogadas morriam. E dessa Foi muito dos desafogos do Marrocos durante a Copa do Mundo foi um chutão no Saibari, ele fazendo a parede, dominando a bola, tabelando e tentando fazer o gol. Porque era o principal jogador deles, mano. E aí ele ter se machucado no último jogo prejudicou demais o jogo do Marrocos. forma, a gente termina aqui o primeiro tempo 0-0, cara, com o Mbappé perdendo o pênalti, mas com amplo, total, completo domínio do lado francês. Em números, a gente tem até uma coisa meio parecida aqui, a gente tem 49 a 51% de bola para Marrocos. O ponto é que assim, então o Marrocos ficou mais com a posse de bola, ficou, mas aonde? Na defesa. Completamente na defesa, não passava do meio de campo direito. Tanto é que em finalizações a gente tem 13-1 para a França. 13-1. No primeiro tempo. Porém, também tem que ser falado que das 13 da França, só 3 chegaram no gol. O pênalti está incluso nisso, ou seja, só 2 chegaram no gol. Então a França dominava a partida, a França meio que ficava com a bola toda hora finalizando, mas também sem levar tanto perigo assim, porque Marrocos fechava bem a casinha, os caras vieram para defender, e pelo menos no primeiro tempo eles conseguiram muito isso, e quando eles, Zaga, não conseguiram, esse cara aqui conseguiu, que é um monstro de goleiro. Na sequência, o que a gente vai ter no começo ali do segundo tempo, o Olise achando uma baita bola pro Mbappé, que Caralho, mano. Na moral, o Olise de meio campo, ele é muito mais sinistro do que ele na ponta. Eu achava que não tinha mais como se impressionar com o cara. Ele jogando de meia é encantador, mano. O cara é muito bom jogador. Os passes que ele tá achando, mano. E a facilidade que ele tem pra sair da marcação. E se a bola sobrar, ele vai fazer o gol. Se dá a oportunidade de chute pra ele. O cara é completo, mano. Com a bola no pé, ele é completo pra caralho. isso aqui. Pra ser justo, estaria impedido. Mas é mais um daqueles dias de, meu Deus do céu, olha o Mbappé perdendo umas paradas meio esquisitas, sabe? Agora, o Olise é sacanagem, hein? O Olise, ele tá longe de ser um fazedor de gols, não é, principalmente na Copa não tem sido, mas assim, o que isso aqui dá de passe, o que isso aqui provoca de possível assistência, Joga muita nossa, bola, que mano. jogador, tá? Que maluquice esse bicho. E aí, aquela velha história, né? A França é isso aqui, é o Mbappé, é o Dembélé. É complicado parar os caras é meio vilão, sabe? É tudo perfeito, não tem nem muito como sentir simpatia, porque, meu Deus do céu. E depois o que a gente vai ter acontecendo? Um gol do Mbappé. O Mbappé, ele tinha, pelo menos aparentemente, sentido a pressão de ter perdido o pênalti e tal. Ele logo depois de perder o pênalti, ele tenta dar um passe de letra, talvez avisando que não, pô, tá de boa e tal. Mas ele aparenta ter sentido, ou pelo menos, sabe, saiu um pouco do eixo ali. E aí, na sequência, apesar disso, assim como o Messi, ele vai lá e aparece para fazer o gol e salvar o dia e meio que encaminhar a classificação de uma jogada que o Doué domina, faz a bola chegar nele, ele meio fechado, acha uma brecha para Véi, chutar que chutaço, velho. e é uma sacanagem. É absurdo. E tá aqui comemorando. Nesse Finalizador, ele é momento, uma vamos pica. atualizar os números. O Por Mbappé mais que ele perca muito gol, mas finalizando, ele é uma pica. Isso não tem como falar. empatava com o Messi, 8 gols na Copa do Mundo, e chegava, no geral das Copas, a 20 gols. Então ele empatou com o Messi nessa Copa e ele está um gol atrás do Messi nas Copas. Ele tem também agora, é impressionante, ele tem agora 20 jogos de Copa do Mundo, no total.
e também 20 gols. Quanto mais o tempo passa e ele consegue manter essa média de 1 gol por jogo, ainda mais agora que a gente está encaminhando para a reta final de um mata-mata, mais impressionante fica. Então você tem o Messi, que tem um recorde que eu acho muito foda, que o Messi está a 9 jogos seguidos de Copa do Mundo, marcando gol em pelo menos, ou marcando pelo menos um gol em todo jogo. Você tem também o Mbappé, que tá a esse tempo todo aí, de Copas no geral, marcando. O cara tem uma média, ele não tá marcando de forma consecutiva, porque tem jogo que ele faz 2 e outro jogo ele não faz nada, e aí é média, mas ele tem média de 1 gol por jogo, mesmo jogando retas finais de Copa, no plural, porque foram 3. A gente tá chegando agora à terceira. É assustador, cara. É assustador. O Não Mbappé é é lá o assustador na jogador Copa que, do como eu Mundo. falei, joga da forma mais bonita, que não sei o que lá e tal. Mas ele consegue fazer. E também não dá pra falar que, tipo assim, só faz gol feio, porque esse gol aqui também não é pouca coisa, não. Mas ele consegue fazer. Eu acho que, acima de tudo, ele tem potência e ele consegue fazer as coisas. E aí, falando de números e números aqui, tem um dado que eu acho muito louco, que eu acho que foi a Cazé TV que postou, que é o seguinte. Kylian Mbappé passou o Ah, que Brasil em bizarro. gols no mata-mata desde 2000. Que bizarro. Que bizarro, mano. Olha essa estatística, mano. Olha isso aqui. O Mbappé sozinho, não é nem o time da França, o Mbappé sozinho fez mais gols que a seleção brasileira de 2018 até hoje, 2026. 3 Copas do Mundo. Como que pode, mano? Como é que pode? E a gente ainda torce porque nós é otário, né? Porque, pô, não é possível. Um jogador sozinho tem mais gol que toda a nossa seleção? O cara, da Copa de 18 pra cá, ele sozinho tem mais gols do que a seleção brasileira inteira em mata-mata de Copa do Mundo. Aí você pode falar, não, mas é Bizarro, claro, mano. pô, ele chegou em 2 finais e a seleção brasileira chegou nas quartas no máximo. É, só que a seleção brasileira é uma rapaziada, ele é só um, né? Então é uma loucura. Então você tem aqui 11 gols do nosso Loucura, lado, de mano. 18 pra cá, e você tem do lado do Mbappé. É isso aí, gente. É isso aí. Não é histórico, não. Pô. Imagina, né? Não. É pouca coisa, quase nada, tá ligado? Enfim, a França abriu o placar, que era a dificuldade que vem sendo a dificuldade da França na Copa, que assim, a França é realmente tão boa que todo mundo retranca. E aí, inclusive, os jogos ficam meio chatinhos de se ver, porque é muita retranca e normalmente a França meio que penando para achar um espaço. Então você fica aquele jogo ali de muito domínio, mas que não tem muita finalização. Aqui conseguem finalmente o primeiro gol com o Mbappé. E a coisa facilita muito, o Mbappé tinha perdido um pênalti, ele sai disso para, como eu falei, igual o Messi, virar o cara que encaminha a classificação. Para depois acontecer o quê? O atual bola de Mano, ouro, que não é o Dembélé. melhor jogador do time, e para mim não é o segundo melhor jogador do time, que eu ainda prefiro o Olise, mas o bola de ouro, que é isso aí, isso é a França, ele vai lá e faz o segundo gol do dia. Num lance que o Mbappé meio que Caralho. O Bola de Ouro não é o melhor jogador da França. Como é que explica uma porra dessa, mano? Como é que você fala? Chega lá e alguém. O que é o Bola de Ouro? É o Dembélé. Ele é o melhor jogador? Não é. Quem que é? Tem o Doué, tem o Mbappé, tem o Olise. Caralho, mano, é muito bizarro, mano. Que porra de time é esse, mano? participa também, pelo menos atraindo ali a marcação. O Mbappé se manda igual um Essas maluco, movimentações o do Dembélé puxa Mbappé é para a muito pica. direita e bate, porque ele faz gol com a direita, ele faz gol com a esquerda. E é isso aí, virou bagunça. E aqui sai para comemorar o atual Bola de Ouro, que eu acho que nessa atual, na próxima, no caso, bola, ele não participa ali com chances de ganhar mesmo, não. Vamos ver se eu tô errado. Numa dessas, o cara faz gol do título na final e aí você sabe como é que é a coisa. Mas, cara, é muito bom Ele ganhou a jogador também. Champions, né, Ele mano? já fez E se gol ele de ganhar a fora da Copa área. do Eu Mundo acho isso também, ele muito ganha louco. força. Ele já fez gol de fora da área com a perna esquerda, agora faz gol com a perna direita também. Ele faz gol. É isso aí. Da onde que precisar chutar, ele chuta, não tem diferença, é tudo muito fácil. Ô, dá uma agonia, papo 10, dá uma agonia. Provavelmente assim que se sentia a galera vendo a seleção brasileira ali por volta de 94 a 2002, 2006. Aí na nossa geração tudo é errado. E cara, dessa forma, com 2-0 no placar, deixar aqui a foto do Mbappé, a França se classifica e pega aí Espanha ou a Bélgica. Eu acho que se for Bélgica, facilitaram para eles, se for Espanha, talvez arrume alguma coisa, É, vai ser um joguinho mas mais se pelo difícil, menos né? a França pegar a Mas. Espanha, Sei não. vai ser legal a gente E reparar vai ser que assim, França de na final de novo. A França não, a Espanha ela tem meio que decepcionado na Copa, não tem jogado aquilo tudo que a gente esperava, mas a O que pode, sei lá, talvez dificultar é que a Espanha toma muito pouco gol, mano. Eu acho que o último jogo que a Espanha tomou um gol foi contra o Japão na Copa de 22. Depois disso, eles jogaram contra o Marrocos e jogaram mais 4 jogos, 5 jogos nessa Copa e não tomaram gol ainda. Então é 6 jogos de Copa sem gol, mano. Espanha é um time que normalmente gosta muito da posse de bola. E aí a grande questão vai ser observar se ela vai tentar jogar de igual para igual com a França ou até a Espanha vai meio que fechar a casinha porque a França é isso aí.
Vamos ver, isso é claro, se o time espanhol Pô, classificar, vai ser um porque pode ser a jogaço. Bélgica. E a Bélgica também pode eliminar a França, vai saber, o futebol tem dessas. Dito isso, o Mbappé, ele faz uma Copa melhor do que a do Messi? Não, eu acho que a do Messi ainda é melhor. Agora, ele só não faz uma Copa melhor do que a do Messi, porque a do Messi é realmente uma bizarrice. A Argentina nem tá tão bem assim, é que o Messi tá. Mas a Copa do Mbappé, em tempos normais, em tempos que não tivesse uma desgraça do Messi por aí, cara, a Copa do Mbappé também é sacanagem, tá? E a França é melhor do que a Argentina até então. Muito A melhor. gente não sabe o dia de amanhã, mas hoje a França é claramente, de fato, esse bicho papão todo. Então a França mete medo em todo mundo? Sim. A França é realmente favorita contra todo mundo? Sim. Ah, mas e se a França pegasse a Argentina? Aí eu acho que a coisa equilibra um pouco, mas porque futebol é futebol e não dá pra saber, é meio que aquilo de, no dia de clássico é diferente, um time pode estar muito ruim e o outro muito bem, mas quando é clássico, eu Iguala. acho que equilibra mais por causa disso, porque no que a gente tá vendo até agora, teoricamente falando, a França A não ser que, pô, sei lá, chega na final França e Argentina, a gente imagina que vai igualar o jogo e a França tem um domínio total do jogo. Faz 2-0 já ali no primeiro tempo e já era. Aí a Argentina vai ter que sair pra cima deles e eles acabam com o jogo de uma vez. Porque esse time da França tem capacidade pra isso. Agora, se vai executar isso, aí é outra coisa. Porque quando eles pegam um time mais recuado, eles têm dificuldade de fazer gol. Mas não é nem por falta de competência deles. É porque é muito difícil mesmo, mano. Se você ver o jogo contra o Paraguai, a França tentou de tudo, mano. Tentou de tudo. E foi 1-0 o jogo, mano. 1-0. Eu não sei se a Argentina vai chegar pra jogar assim. Talvez a França jogue com um pouco de ódio também. Aí vai saber, né? Mas, mano, esse time da França é muito superior, velho. Muito superior. é bem superior à Argentina. Mas o futebol tem dessas de equilibrar às vezes. Mas pelo menos até aqui, até que não cruze com o Lionel Messi pelo meio do caminho, é muito favorita contra qualquer um que vier. Bom, eu sou o Josão, se você gostou desse vídeo, se inscreva. É isso, Josão. É pica, pô. Toma aí seu like aí, você inscrevendo no seu canal. É pica.